Então, lá vai eu de novo. Eu só preciso abrir os olhos da galera, porque o mal do Marçal não acabou e só está começando na verdade. Muita gente ainda julga ele como direita e copia todo o discurso dele para dizer que Bolsonaro é frouxo, de que Tarcísio traiu Bolsonaro ou coisa do tipo, para tentar enfraquecer a direita de verdade e não percebe que isso é uma estratégia gigantesca de uma pessoa que é totalmente do sistema. Ele não foi o único candidato contra o sistema, ele foi o candidato do sistema, o candidato colocado pelo sistema. E que teve até aliança, inclusive, até com Alexandre de Moraes durante a própria campanha, cara. Durante a própria campanha teve ainda a aliança com Alexandre de Moraes. Porque, por exemplo, se fosse para a pessoa ser investigada por Alexandre de Moraes e ter sido qualquer tipo de coisa barrada, não, ele não manda mensagem, ele bloqueia e acabou. Ele não fala, estou intimando 24 horas. Pelo amor de Deus, ele fez isso para o Daniel Silveira? Está preso até agora, talvez vai sair nessa semana. É muito importante entender que não tem uma pauta do Marçal que era de direita. A única coisa que talvez tinha assim aliado com a direita era esse negócio de empresarização, que é legal, mas a ideia não é empresarização, a ideia é dar liberdade para a pessoa fazer o que ela quiser. Se ela quiser empreender, ótimo, mas a ideia seria de livre mercado, porque a empresarização também gera mais impostos. Então, dá uma certa diferença ali. Aí aqui eu já fiz um vídeo mostrando esse videozinho aqui. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar essa qualidade desse troço aqui. Porque tá com todas as abas minhas lá em cima, nem sei se tudo é bom ver, né? Opa! Mas bora reduzir então minha cara. Vocês vão ver. De novo. Coisa errada aqui, caramba. O que o senhor tem de propostas em relação à sustentabilidade? Você pretende cumprir essa agenda 2030? Quem que você conhece que é empresário que não defende isso? Quando você fala isso, fala. O que o senhor tem de propostas em relação à sustentabilidade? Você pretende cumprir essa agenda 2030 até o fim? Quem que você conhece que é empresário que não defende isso? Quando você fala isso, fala. O que o senhor tem de propostas? Chega. Então, seguinte, ele falou isso em várias entrevistas, é sempre copiado e colado. Percebe que depois do fato dele trabalhando em call center, ele trabalha com script, porque a fala dele é sempre repetida. Vamos lembrar que até esse negócio de script de call center foi o que fez com que ele trabalhasse, nesse caso, muito bem na hora de ser estelionatário e de ter sim sido condenado por estelionato, por ter pessoas em quais foram lesadas. E aí ele pegou e falou assim, na primeira vez que falou sobre isso, não, eu só trabalhei lá para consertar computador. Quando foram divulgados os áudios, ele começou a mudar o discurso, falou assim, então acha uma pessoa que eu peguei o dinheiro que eu devolvo sei lá quantas vezes mais. Essas pessoas já morreram, eram idosas, faz muito tempo. Se bobear, até os filhos dessas pessoas já morreram, faz tempo pra caramba, gente. Não, filho talvez não, né? Mas é importante que, o que ele falou ali? Ele defende a tal da Agenda 2030. Então, deixa eu já até colocar aqui, tem um detalhe importante do material de campanha do próprio Marçal, que era para ser, né? Que provavelmente não vai ser, dentro ali do período de 2028, dá para ver até aqui embaixo, e aqui do lado, deixa eu só tirar minha cara de novo, do meio do caminho, que o material tem tudo a ver com a Agenda 2030. E ele repete isso em várias entrevistas, ele repete isso em várias... repetiu em várias sabatinas. E sim, eu ainda estou falando disso porque é um assunto que é importante e que as pessoas ainda estão emocionadas por causa de um cara que tem a defesa da Agenda 2030. Vou até utilizar essa aba aqui para fazer uma outra pesquisa. Vou colocar aqui Agenda 2030 ONU e aí vamos para imagens. Opa, não são as mesmas cores? São as mesmas cores. Opa, vamos voltar ali. Opa, que desgrama que o negócio não volta exatamente para o mesmo lugar, né? Mas está ali. A Agenda 2030, as mesmas cores. Ele falou, e ele defende, e ainda quer decidir pagar de direito. Agora me diga que, só porque ele falou que não existe um empresário que não apoia a Agenda 2030, me diga que empresário que apoia a Agenda 2030. Isso eu quero ver achar, porque a grande maior parte dos empresários no Brasil nem sabe nem que isso existe. E os que sabem são, por exemplo, Luciano Hang, que não defende a Agenda 2030. Depois disso, tem um outro detalhe. Quem também defende a Agenda 2030... Atingida dentro do prazo. Na presidenta do G20. Corta.
Mais um pouquinho. O ritmo atual de implementação, apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo. Na presidência do G20, o Brasil lançará uma aliança global contra a fome e a pobreza para acelerar as operações desses projetos. a COP28 do clima. Então, o que acontece? Quem aí está defendendo a Agenda 2030? Lula. Para não ir tão longe, tão mais longe que isso, vamos aproveitar também essa abra. Lula e Bill Gates. Vamos lá. Lula e Bill Gates. Pega a imagem para ir mais rápido. O que é isso aqui, ó? É o Lula recebendo diretamente da mão do Bill Gates. Vamos clicar numa dessas imagens aqui que tá feia. Opa, não, essa tá... pode ser essa mesmo, já tá aí mesmo. E aqui tá o Lula do lado de Bill Gates recebendo um prêmio de combate à fome. Tem 14 milhões de pessoas no país passando fome e ele recebe da ONU, nesse negócio de Agenda 2030, nas mãos diretamente do Bill Gates, um prêmio de combate à fome, sendo que de 80 milhões de pessoas na... Opa, já ia fazer os números errados, meu Deus do céu. Perdi a porcaria do número. Só sei que agora... para procurar, né, na verdade, né? Oeste... moradores de rua. Vamos ver. O que diz aqui a revista Oeste. Aqui, ó. Mas que desgrama. Ele tá querendo utilizar o meu revista Oeste, porque eu quero ele ficar colocando Oeste. Oeste é também local, né? Aqui, aumenta o número de mendigos sobre o governo Lula. Deixa eu mudar minha cara. Eu vou mudar aqui, mudar isso aqui de lugar. E vamos diminuir minha cara de novo, porque eu ainda não aprendi a mexer nessas ferramentas, cara. Então, aumenta o número de mendigos sobre o governo Lula. A média mensal de novas famílias nas ruas saltou de 1,6 mil do governo Bolsonaro para 5,2 mil. Isso aqui saiu essa semana, na verdade, né? No dia 4. Mas já tem informações a mais também. Aí você continua lendo, dá para ver? Dá para ver. Então, o número subiu de 194 mil para 291 mil. Já tá quase o dobro, né? Já. E a quantidade de pessoas que estão indo para a rua também está aumentando, em um número praticamente 3 vezes mais. Como é que o cara pode ganhar um prêmio de combate à fome, né? Mas vamos lá, querer saber, já aproveitar que está com a aba assim, vamos ver o que é a Agenda 2030. Agenda 2030, se você for pesquisar na ONU, Agenda 2030 PDF, tem os PDFs como esse aqui completo, que por acaso eu deixei uma parte deles falando, que é justamente nessa parte de combate à fome, né? Que aí o foco, assim, o principal foco ali desse negócio dessa Agenda 2030, além desse ser o foco diabólico da Agenda 2030, é referente principalmente a politização do meio ambiente. Seria colocar com as bandeiras do meio ambiente, agora são bandeiras de esquerda, e tudo que não for referente a isso vão ser dominadas. E uma dessas ali seria o tal de combate à fome e a... Tem alguém mandando mensagem ali. E a desnutrição. E aí você percebe aqui, qual foi o que eu coloquei? Tá. Estava marcado. Corrigir e prevenir restrições. Isso aqui, ó, dessa parte aqui, para acabar com a fome, dá um liga o que tem dentro disso. Corrigir e prevenir restrições ao comércio e distorções dos mercados agrícolas mundiais. Só essa partezinha aqui ela já é muito tenebrosa. Isso quer dizer que todos os países, todas as ditaduras que teve qualquer tipo de embargo não vão ter mais. E principalmente os embargos que os Estados Unidos têm com a China, que esse é o principal foco, vão deixar de existir. Dentro da ONU, que os Estados Unidos faz parte dos países principais da ONU, são 5 principais países, né? Um deles, que não sei por que foi colocado lá, é a China e o outro é os Estados Unidos. E dentro deles, dentro da própria ONU, os Estados Unidos está concordando em retirar os próprios embargos que os Estados Unidos colocou só para que beneficie países como China, países como Venezuela, países como Cuba, e esses países possam dar dinheiro para os seus ditadores e as pessoas continuem passando fome. Que legal pra caramba, né? Outra coisa, eu anotei aqui algumas outras informações, deixa eu ver se tá nesse. Tá.
Que é o seguinte, esse documento ele tem, você pode encontrar ele em vários sites, alguns com mais detalhes, outros com menos detalhes, geralmente não passa muito de 50 páginas. Vou fazer primeiro aqui a leitura de umas partes aqui que é importante. Então, nesse primeiro, deixa eu voltar para ele, né? Só nessa parte aqui desse primeiro é importante a gente entender os detalhes. Então, a ideia é tirar os embargos de ditaduras comunistas, facilitando a expansão do governo chinês principalmente. Corrigir distorções significa um nivelamento de preço, não importando a condição do país e solo. Então, isso quer dizer que se um país tem um benefício a mais, o preço dele vai subir, ele vai vender menos. E outro país que não tem condição, que utiliza outros produtos, igual, por exemplo, a China. A China não utiliza os protetivos que o Brasil utiliza. Então, para isso, a produção do arroz na China ela é muito mais barata, porque sai um arroz podre. Então, quer dizer que a China ela pode ter um beneficiamento com isso, já que vai ser feito todo o nivelamento de preço. Então, eles vão conseguir fazer com que o Brasil, que tem um produto com melhor protetivo, tenha que ser abaixado o preço e não consiga ter a maior venda, e o deles aumenta o preço, eles passam a ter maior lucro com a mesma quantidade de venda de arroz. Sacanagem, né? Retirar os subsídios que derrubam países como o Brasil, onde o agro carrega o Brasil nas costas. Então é importante que a gente entenda que esse negócio de retirar o subsídio de países, ou até mesmo subsídios que são de empresas que estão ajudando isso, vai fazer de volta. Eles estão tentando dizer que é para igualar, mas vai igualar todo mundo na pobreza. Então aqueles empresários que conseguiram crescer e se tornarem grandes vão ser derrubados. Então o agro do Brasil vai ser o primeiro a cair com isso. O agro do Brasil vai ser o primeiro a cair com isso. Aí, aqui nesse caso do outro, deixa eu colocar aqui. Do outro, aqui ele já tem um, deixa eu ver, que é o 5A, deixa eu ver qual que era. Ó, interessante. Se você coloca ali por gênero, você já encontra um monte de coisa, né? Mas vamos colocar ali, colocar a palavra propriedade na busca. Propriedade, certo? Aí você consegue aqui encontrar, na hora que você faz a busca, você consegue encontrar a palavra propriedade. Então vamos procurar aqui o que tem referente à propriedade. Isso aqui já é meio tenebroso, né? Mas vamos explicar um outro aqui mais pra frente. Legal, tá chovendo. Que é esse aqui. Então, dá uma olhadinha no que está escrito nesse 5A. Uma leitura com vocês. Empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso à propriedade e controle sobre terras e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e recursos naturais de acordo com leis nacionais. Então isso aqui, e tem mais alguns outros assuntos que falam referente a isso, é o tal do negócio do Boulos, né? O tal do troço da reforma agrária que o PT tanto quer. Agora as terras vão ser divididas, já que nesse caso todas essas outras empresas, todas essas outras fazendas que eu acabei de falar não vão ter condições de se manter da mesma forma que se mantém. Nesse caso vai ser feita uma reforma para a divisão de propriedade e as pessoas que fazem parte desses grupos vão ter acesso a essas propriedades. E aí acabou o agro do Brasil, vai ser todo mundo um miserê só. Outra parte interessante, deixa eu colocar aqui, vamos trocar para a palavra, vou fazer a pesquisa com, deixa eu ver, colocar para reprodutivo, vamos ver, caçar o que tem aqui de repro, vamos só repro já tá bom. Então aqui tem bastante coisa. Aqui se você coloca, por exemplo, gênero, né? Vamos lá, gênero. Nessa parte de gênero, você consegue encontrar ali igualdade de gênero, sempre igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas, tá? Igualdade de gênero, igualdade de gênero, tá falando desigualdade de gênero, igualdade de gênero, empoderamento das mulheres e meninas, blá blá blá. Aí depois de novo, hiato de gênero. Depois gênero, no mesmo estrofe, as pessoas que escrevem isso são repetitivas pra cacete, né? Aí 4 vezes no mesmo estrofe, pelo amor de Deus. Aí depois falando aqui do objetivo do 5, alcançar a igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres e meninas, falando bem isso. Tá ali dentro dessa partezinha, o campo 5 ali, vocês estão vendo pequenininho, tá marcado azul ali. Esses são os símbolos principais referente à Agenda 2030. E aí vamos mais um ali. Tá, igualdade de gênero de novo, aí depois
De novo, aqui até que não parece até bonito, né? Eliminar disparidades de gênero na educação e garantir igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para as mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade. Mas se for para pensar, o que eles vão fazer? Vão fazer tudo igual essas universidades federais que a gente tem, entende? Vai jogar todo mundo lá para poder fazer uma criação ideológica. Depois, de novo, igualdade de gênero, palavras de violência, igualdade de gênero, blá blá blá. Tá, e não achei o que eu tava querendo achar, então deixa eu procurar. Vamos fazer o seguinte, 5.6, onde está escrito 5.6 aqui. E pior que o arquivo é pequenininho, mas para achar as coisas dá um trabalho. Tá, vamos colocar então uma outra palavra aqui. Qualquer palavra que eu coloco. Colocar reprodutiva. Tá, então só com a palavra reprodutiva a gente encontra algumas coisas que possam ser um pouco mais complicado. Aqui já tem 2 vezes isso. Tá, esse campo 5.6 é o diabo. O que acontece? Assegurar acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos como acordados em conformidade com o Programa de Ação e Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos ressaltantes das suas conferências de revisão. Qual que é o problema disso? Não está especificado sobre o que esse parágrafo fala, entende? Então isso é complicado porque dentro de um parágrafo eles citam outras coisas que não estão dentro do documento. Então, quando você fala sobre direitos reprodutivos, refere-se nesse caso ao direito dos indivíduos de tomar decisões sobre sua própria reprodução, incluindo direitos de decidir quando ter filhos, e aí, oh meu Deus, vai parar de mandar mensagem aqui, e acesso a informações e serviços que possibilitam essas decisões. Isso implica também proteger as pessoas contra práticas coercitivas como esterilização forçada. Então, nesse caso, aborto. Está aqui falando literalmente de aborto. E aí, nesse caso, o Programa de Ação de Conferência Internacional para População e Desenvolvimento, que é o CIP, que foi realizado em 1994 sobre uma outra conferência, que também tem a ver com uma agenda, só que não a Agenda 2030, uma agenda bem mais antiga. Já o que foi citado dentro desse próprio documento, foi só uma conferência internacional em defesa do aborto. Pesquisa isso, você vai colocar lá CIPD, na verdade, coloca inteiro, Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, nesse caso a sigla é em inglês, né? Realizada em 1994, essa conferência resultou em um programa que reconhece a saúde reprodutiva como componente essencial e do desenvolvimento humano. O programa enfatiza a importância de empoderar as pessoas, especialmente mulheres, em suas escolhas reprodutivas. Procura lá, Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. Então isso quer dizer que dentro da Agenda 2030 tem a defesa do aborto. Dentro da Agenda 2030 tem a defesa a não ter mais a propriedade privada. Dentro da Agenda 2030 tem o fim do agro e decidir o que a gente vai comer ou não. Caso vocês queiram pesquisar mais, eu só fiz isso aqui que já passou tempo demais, mas é uma tentativa de fazer um vídeo curto, o mais curto possível. Essa Agenda 2030, ela é do demônio. E vamos lembrar o seguinte: quem defende a Agenda 2030... Caramba. Propostas em relação à sustentabilidade só pretende cumprir essa Agenda 2030 até o fim. Quem que você conhece que é empresário que não defende isso? Quando você fala isso? Muitos. Fala Que o senhor tem de propostas em relação à sustentabilidade só pretende cumprir essa Agenda 2030 até o fim. Quem que você conhece que é empresário que não defende isso? Quando você fala isso? Fala que o senhor tem